Boa tarde, gente. Eu acredito que essa alegria, esses assovios, servem para que a gente acorde depois do almoço. O almoço ainda está meio pelo caminho, não fez a digestão. Mas é isso mesmo, nós sabemos que aqui nós temos que aproveitar ao máximo a oportunidade que nos é dada. E é uma alegria, porque há 12 anos a gente comparece esse evento para nós, faz parte da nossa vida. Queremos refletir nesta tarde, é uma tarde, como vocês sabem, eu gosto de estudos. Então, vamos à aula. Nós vamos exatamente fazer isso. Vamos nos reportar à questão dos nossos lares no plano espiritual. Quando estamos falando em nossos lares, obviamente, não vamos tratar do filme Nosso Lar, que está aqui sendo mostrado. Vamos ver se eu consigo, ligeiramente ele chega lá. Mas vamos falar de esferas espirituais. Não nos interessa muito falar de outros mundos, outros sistemas planetários. Nos interessa falar da Terra como um organismo composto de várias dimensões espirituais. É onde nós estamos, aqui é a nossa casa. Então vamos estudar um pouquinho sobre tudo isso. O homem tem uma curiosidade imensa a respeito da vida além da vida. E aí? O que acontecerá comigo quando os meus olhos físicos se fecharem para esta vida? Qual será o meu destino? Para onde irei eu depois disso? Porque não entendo que a minha vida possa se acabar naquele instante. E assim, Jesus, sabendo de tudo isso, já nos trouxe informações preciosas sobre a vida na esfera espiritual. Nós vamos ver uma parábola que passa muito desapercebida, a parábola de Rico e Lázaro, ou do mal rico. É uma história que diz ali, Jesus contando àquelas pessoas. Havia um homem rico que vestia púrpura e linho e habitava uma casa bela, alimentava-se muito bem, mas à sua porta encontrávamos um homem doente, pobre, necessitado. Ficava ali e não recebia o que necessitava para a sua vida, algumas poucas migalhas, porque o resto da mesa era tirado aos cães. E como são homens, ambos eles, nós vamos ver que ambos acabam por... Vamos ver aqui. Não, chega lá. Acabam por desencarnar. Então Jesus diz, morreu o mendigo, e os anjos dos céus o levaram para o seio de Abraão. Mais tarde morreu o homem rico, e foi levado para o Hades. Então nós vemos aí um momento de desencarnação, e algo além desse momento de desencarnação. Nós vemos dizendo que os anjos dos céus, e não paramos nunca para pensar quem são. Quem são esses anjos dos céus que vieram buscar aquele homem que foi tão sofrido e que precisou tanto da vida? E diz, e o levaram para o seio de Abraão. Quem é? É o patriarca daquela raça. Mas então Abraão, que já tinha desencarnado há muito tempo, estava em algum lugar, continuava vivo, porque aquele homem recém-desencarnado foi encontrar com ele. Jesus está falando da vida além da vida que continua. Então nós vemos quando aquele homem rico desencarna, e não fala que os anjos vieram buscá-lo, e não fala que ele vai para o seio de Abraão, mas ele vai para o Hades. O Hades representava uma situação infernal, de dores, de tristeza, de miséria. Então Jesus está mostrando dois lugares no mundo espiritual. Um feliz, saudável, bom, cheio de carinho e atenção, e outro onde amargamos as nossas penas. Ora, quem hoje disser o mundo espiritual não existe, não se ocupou em ler um ensino de Jesus. Porque é ele quem diz isso, e ele diz mais, que ao olhar, ao levantar os olhos, aquele homem rico observa ao distante Lázaro e Abraão, e pede que Abraão mande Lázaro para
trazer água, molhar os seus lábios, porque ele tinha sede. Nós vemos faculdades continuando a existir na criatura. Ele vê, ele levanta os olhos, ele se movimenta e ele fala. Aquele homem rico fala e pede então a Abraão que mande Lázaro trazer água. Então existe água. Então existe um continuar da nossa vida e das nossas necessidades biológicas, embora não exista o corpo físico somático, mas é do corpo perispiritual, compatível com a esfera espiritual. E assim aquele homem recebe de pai Abraão a informação: não é possível mandar Lázaro até aí, porque entre vós existe um abismo. Então ele está falando de uma terceira região, um terceiro local no mundo espiritual, intransponível para Lázaro, ou para que um pudesse avançar na dimensão em que o outro se encontrava. E aquele homem pede que Abraão então mande alguns dos seus anjos à sua casa, porque ele não queria que os seus irmãos passassem pelo que ele estava passando. O que é que ele queria? Que eles fossem alertados: a vida continua, nós vamos para o local que fizermos por merecer. Então, por favor, salve os meus irmãos, já que eu não tive essa informação. E ele tem como resposta de Abraão o seguinte: eles têm a lei e os profetas. Nós espíritas temos, além de toda a codificação, as quase 500 obras de Chico Xavier e muito mais que continua surgindo. Temos toda a lei e os profetas. O que é que estamos fazendo com isso em nossas vidas? E aí, Lázaro ainda pede àquele homem, a Abraão: mas por favor, então, mande um dos mortos até eles. Porque eles não estão seguindo a lei, eles não estão seguindo os profetas. Mande um dos mortos. E ele diz: ainda que um dos mortos ressuscitasse, eles não acreditariam. O que é um comportamento também nosso. Quantas pessoas dizem: ainda que eu visse espíritos, eu não acreditaria. Será mesmo que aquele médium está manifestando uma comunicação? Ou será que é tudo anímico dele? O que é que está acontecendo? Então nós temos esse comportamento, não ouvimos Moisés, não ouvimos os profetas, não atentamos para os ensinamentos que recebemos, e então temos comportamentos como os de Voltaire. Em pleno século XVIII, este iluminista defendia o nada depois da própria vida. E ali nós vemos uma comunicação de Voltaire. No século XIX, na Revista Espírita de 1859, o título, até ganhamos nesta, podem procurar, a lição tem o nome Confissão de Voltaire, está na revista e podem ler na íntegra, porque nós pensamos alguns pontos. E no texto está lá escrito: o grande pregador do nada, porque ele admitiu o nada depois da vida, enfim, encontrou o nada, mas não como ele o compreendia. Ele compreendia o vazio total, o nada absoluto. E ele encontrou um nada diferente daquilo que ele pensava. Voltaire, neste texto, na Revista Espírita, ele tem uma frase maravilhosa e que eu acredito que todos nós espíritas precisaríamos estudar bem esta frase. Ele diz: o que eu lamento é ter vivido tanto tempo na Terra sem que fosse abençoado com as luzes do Espiritismo, que no século XVIII, XVII, XVIII não existia ainda, que despertam hoje no espírito dos homens. A luz do Espiritismo está em nós. No Livro dos Espíritos nós temos lá: onde está escrita a lei de Deus? Na consciência do homem. A luz do Espiritismo é a visão da lei de Deus, para que todos nós tenhamos a saúde que foi aqui falado, o bem-estar, a felicidade, o equilíbrio, a harmonia.
E ele diz que o que mais ele sentia era não ter conhecido esses ensinamentos para mudar a sua própria vida. Ele diz como chegou no mundo espiritual. Não pude me realizar como espírito que acabara de deixar sua morada mortal. Não tive aí ninguém com quem pudesse entabular relações, porque recusara imortalidade a todos. Como ele não admitia a imortalidade, a continuidade da vida, para ele acabava tudo no túmulo, ele não se deparou, porque nós construímos esse nosso mundo espiritual com a nossa forma de pensar. Cada um de nós, ao desencarnar, se projeta ao mundo espiritual da sua própria consciência. E foi isso que ele não encontrou ninguém, porque ele não admitia imortalidade, ele não esperava encontrar ninguém, e de repente estava ele sozinho no mundo espiritual. Continua dizendo: foi, eu digo, zombador e desconfiado que abordei o mundo espírita. Então ele começou a ter alguma visão de vida além da vida. Mas de que forma ele chegou? Zombador e desconfiado. Será mesmo? Ou eu estou Pinel aqui? Ele não sabia. Primeiro, fui conduzido para longe das habitações dos espíritos e percorri o espaço imenso. Aquela palavrinha que nós chamamos de erraticidade. Ele estava zanzando pelo mundo espiritual, sem saber para onde ir, porque não acreditava em nada e de repente ele se deparava com possibilidade de vida. Em seguida, me foi permitido lançar os olhos sobre as construções maravilhosas das moradas espíritas e, com efeito, elas me parecem surpreendentes. No momento em que ele foi resgatado, no momento em que ele teve a ajuda, aceitou a ajuda, porque sempre temos e nem sempre aceitamos, ele pôde visualizar um mundo, construções, cidades, e ele se encanta com a arquitetura do mundo espiritual, com aquilo que está construído ali. Tive que ver e ver até que minha alma transbordasse pelos esplendores e derrotada diante do poder que controlava tais maravilhas. Ele se sentiu o último dos últimos. Era a alma derrotada diante da grandeza de Deus, diante da continuidade do existir. Esse é Voltaire, o homem que simplesmente dizia que nada existia além da vida. E ele, na continuidade da página, e não está aqui, quem for ler o texto, vai ver que ele mesmo diz: se de alguma forma eu contribuir com a humanidade, com o meu conhecimento, quanto mais eu poderia ter contribuído se eu conhecesse tudo isso. Nós estamos aqui agora e não podemos alegar que não conhecemos. Resta saber como estamos contribuindo. O que é que cada um está fazendo por merecer. Chico Xavier. Chico Xavier vem trazer os detalhes para nós do advento e marcar a época do advento da mediunidade no Brasil. As obras inúmeras de Chico estão ali para que nós possamos ter todos os detalhes de mundo espiritual, para saber da vida dos espíritos, a nossa vida futura. Onde estaremos, como adentraremos esse mundo espiritual. Então, de tempos em tempos, a grandeza de Deus nos permite ajuda, e Chico é a grande ajuda. Através de Chico, Emmanuel, e essa frase: a terra é oficina sagrada, e ninguém a menosprezará sem conhecer o preço terrível, do terrível engano a que submeteu o próprio coração. É uma oficina, nos oferece campos de trabalho. Cada um tem a oportunidade de escolher em que quer trabalhar. Que tipo de ferramenta quer usar no contexto da mediunidade? Inúmeras ferramentas mediúnicas. Não tem médium melhor ou pior, médium mais estrela ou menos estrela, com mais potencial ou menos. Cada um de nós
é dotado da ferramenta de que é capaz de manusear. Resta saber se estamos colocando em uso e somando todas as ferramentas, com certeza a oficina vai ficar tinindo, porque poderemos, então, fazer o melhor de nossas vidas. Nestas cenas de nosso lar, vemos a vida cotidiana de André Luiz. Junto à família, nos seus momentos de alimentação do próprio vício que desenvolveu, e nos momentos finais do seu existir, quando alguns questionamentos sobre a doença seguiam. Não adianta, menosprezamos oportunidades e aí acabamos descobrindo que nos enganamos redondamente, que poderíamos ter feito diferente, sim. A morte é uma simples mudança de estado. Isso quem está nos dizendo, Leon Denis. É uma simples mudança de estado, a destruição de uma forma frágil que já não proporciona à vida as condições necessárias ao seu funcionamento e à sua evolução. Para além da campa, abre-se uma nova fase de existência. Por toda parte se encontra vida. A morte é uma nova fase. O corpo não responde mais às necessidades da vida material. Por algumas razões, nós temos tempo de validade, como tudo aqui na Terra. É que a gente não pode olhar o nosso pacotinho e descobrir o tempo de validade. Mas ele está escrito, há um tempo de validade para a nossa matéria. Mas a partir daí, com certeza, uma vida se descortina, abre-se uma nova existência e por toda parte só existe vida, morte não. Morte é condição da matéria, é o esgotar-se da matéria. Sempre existirá vida para nós. Maria João de Deus, mãe de Chico Xavier. Em 1935, Chico tinha 25 anos, quando ele pede a ela, que ela surge diante dele, ele pede informações sobre o mundo espiritual. O que ela encontrou, porque ele tinha curiosidade de saber como a mãe dele estava. Qualquer um de nós, diante da partida dos nossos entes queridos, queremos saber onde estão, como estão, o que encontraram. Quem de nós já não fez essas perguntas? E ele questiona. Então, Cartas de uma Morta são 100 pequenas cartinhas que ela foi escrevendo para ele, contando ali do mundo espiritual. E muitas das coisas que Maria João de Deus diz lá em 1935, nós vamos encontrar depois em André Luiz, a partir de 1943. E muita atualidade de hoje, nós também encontramos já referências nesta obra tão singela de Maria João de Deus. E ela diz ali, sinto-me surpreendida, porque ele perguntou como é que ela se sentia no mundo espiritual. Porque vejo uma espécie de continuação do planeta que deixamos. Imagino a Terra cheia de suas belezas naturais, porém moralmente mais aperfeiçoada. E terás a imagem dessa segunda esfera em que me serve de habitação. Ela fala que está numa segunda esfera. Ele estaria na primeira esfera, ela numa segunda esfera, no mundo espiritual. E ali ela encontrava grande beleza e muito semelhante à Terra, porém com costumes mais nobres. Na continuidade, ela ainda diz, o local onde nos encontramos é como se for um grande distrito terreno, uma cidade, um grande município, sob a orientação de um chefe. E ela até diz nesse trecho que esse chefe tem um nome que aproximadamente ela poderia dizer Aulus. Era um nome incomum para ela. E ela cita para o Chico isso. Toda atividade se compõe de núcleos destinados a socorros e auxílios, a quantos se debatem entre as incertezas e as lágrimas da terra. Ela estava numa esfera espiritual, daquilo que nós chamamos de uma colônia socorrista, que se ocupa em acudir os recém-desencarnados. Então, ela está descrevendo para nós esse mundo espiritual. Continua ainda Maria João de Deus. Nas paragens da erraticidade,
Nem todos os lugares são estâncias de repouso. Aquela diferença de Lázaro, do homem rico, que Jesus fala, ela está contando, é verdade. Nem de aprendizagem e de bem-estar. Há regiões obscuras, atopetadas de amargores, formadas pelas consciências polutas que as povoam. Consciências comprometidas, consciências com pensamentos negativos, consciências com pensamentos desregrados, criam essa psicosfera, plasmam nessa psicosfera toda essa imagem mais difícil de um ambiente mais pesado, onde a dor existe sim. Então, ela mostra dois ambientes do mundo espiritual. A circunstância mais dolorosa não é o terrível abandono a que me sentia votado. Aí André Luiz, no início do livro Nosso Lar, que reforça aquilo que Maria João de Deus está falando, mas o assédio incessante de forças perversas que me assomavam os caminhos ermos e obscuros. André Luiz se encontrava naquele instante numa região que ela já havia descrito em 1935 para o Chico. Um ambiente difícil, e naquele momento, pelas condições da sua desencarnação, era ali que ele se encontrava. Então, por esta passagem de Jesus, Voltaire, Maria João de Deus, André Luiz, Leon Denis, nós pudemos ver que são muitos os planos no mundo espiritual. Alguns chamam de muitos céus, falam em 7 céus, 7 esferas, chamam de planos de existência, mundos superpostos, não importa o nome que deem. Até a própria física vem falando de um universo com camadas superpostas, um universo que se dobra sobre si mesmo. Então, não importa o nome, a forma como vamos entender, o importante é entendermos que a Terra não é essa crosta que nós estamos pisando apenas, é um complexo formado de muitos mundos superpostos uns aos outros. E ela fala ali então da escala de perfeição sem privilégios nem exclusões. Kardec nos fala de mundos primitivos, de mundos de prova e expiação, de mundos de regeneração, de mundos felizes. Faz a escala espírita lá no Livro dos Espíritos, falando do tipo de espíritos, e cada um estará então guindado, ocupando uma cadeirinha naquele local que lhe é pertinente, porque a bondade de Deus é tão grande que Ele não força ninguém a nada. Cada um de nós acaba indo parar junto com a sua turma, e por isso se sente feliz. Aqueles que muitas vezes estão na briga, na luta, nas dificuldades, gostam daquele tipo de vida. Os outros que querem o trabalho, a dedicação, gostam daquele tipo de vida. E assim, nós vamos então, sem privilégios nem exclusões. Todos têm direito conquistado pelo próprio trabalho, pela própria maneira de ser. Os espíritos, revestidos de seu corpo perispiritual, não podem viver num meio que não esteja de acordo com sua vestimenta espiritual, que vibra sempre ao ritmo da elevação de cada um em sabedoria e moralidade. Carbachútel falando sobre as dimensões que vamos ocupando por conta da densidade do nosso corpo espiritual, que vibra conforme nosso próprio pensamento, nossos desejos, nossa maneira de ser. Então, não dá para a gente querer invadir o espaço alheio no mundo espiritual. Nós somos reconhecidos. Lembram-se aquela mulher que a porta de nosso lar queria adentrar de qualquer jeito, e André Luiz ainda, inexperiente, queria abrir os portões, e vem lá os guardiões e dizem a ele: preste atenção, olhe bem, ela não pode entrar aqui. E a gente, ai, coitada, imagine, se batesse a porta a gente não ia abrir. Ele não abriu,
porque ela trazia o perispírito registrando todas as imperfeições. E como não havia arrependimento nela e desejo de mudança, se ela entrasse naquele ambiente assim, ela contaminaria o ambiente e prejudicaria aqueles que já estavam em processo de melhoria. Então é isto que nos garante a vivência no mundo espiritual. Aqui nós fizemos, para que a gente tenha de uma forma mais didática, essa visão do mundo espiritual. A Terra como um planisfério, a crosta que nós pisamos, este nosso chãozinho, e nós vamos ter então esferas espirituais ou mundos espirituais que vão se superpondo. Nós temos 3 primeiras camadas de uma única esfera, porque a esfera elas vão se refinando na medida que vão ascendendo. E de uma para outra, a divisão não é estanque, ela quase se dilui. E os espíritos vão caminhando naturalmente nesse lance. Então nós temos, em primeiro, junto da crosta, começando aqui, olha, nós estamos dentro dessa camada, que é o umbral grosso. Todos os espíritos que nós possamos chamar de trevosos, maldosos, ignorantes, que habitam o umbral grosso, estão aqui circulando junto com a gente. São os que perambulam pelas nossas ruas, sentam-se junto a nós, estão junto de nós. Porque o umbral grosso está aqui, junto da crosta. E ali ele vai ascendendo para o umbral médio. Estes pontinhos coloridos representam os postos de socorro do umbral médio. É onde a casa transitória, Fabiano de Cristo, dirigida pela Zenóbia, circula o tempo todo, resgatando criaturas do umbral grosso para encaminhar adiante. E mais acima está o umbral fino. No limite do umbral fino está a colônia Nosso Lar. Então, Nosso Lar está dentro do umbral, mas é o limite do umbral fino com uma esfera superior. Há todo um trabalho sendo feito nessas 3 camadas do umbral. Então, não precisamos mais ter medo de desencarnar e ir para o umbral. Já estamos. Para nós agora só vai ser lucro. Para frente. Porque nós já estamos. O que nós vemos aqui, junto de nós, de criaturas impiedosas, de criaturas que se comprazem na maldade, das grandes viciações que nós temos visto ultimamente, da corrupção, dos enganos, isto já é natural da região do umbral. Nós estamos convivendo com isto. Então não será nada que nos assuste tanto, porque afinal, com certeza nós já temos alguma noção. Acima, nós vamos ter a esfera da arte, da cultura e da ciência, onde espíritos se ocupam de aprendizado e ensino para melhorar as condições de todas as criaturas. Mais acima, a camada do amor universal. Espíritos sublimes habitam esta camada. E aqui por cima nós teríamos, junto de Jesus como governador planetário, a nossa última camada, daquela da união divina, que nos possibilita espíritos que não necessitariam reencarnar mais na esfera da crosta. Eles não precisariam mais. Eles estão livres disso porque já conseguiram conquistar. Mas vejam, nós falamos 1, 2, 3, 4, 5... E nós sabemos que são 7. Então, as outras 2. Abaixo. Abaixo da nossa crosta, nós vamos ter trevas e abismos. Estão abaixo. Estão em esferas espirituais. Abaixo, como se fosse dentro da nossa terra. Embora independente. Mas estão nesse nível de evolução. Quer dizer, nós olhamos para estes irmãos e achamos que são grosseiros. Os que estão lá acima de nosso lar, de certo, olham para nós aqui na crosta e têm dó da nossa grosseiria também. Porque somos os que estamos no interior da terra para eles. Se eles estão acima de nós, nós é que estamos no interior do seu solo. Porque no nosso lar tem estrada, tem chão. Então, para eles, nós estamos no interior da terra.
Leiam as obras de André Luiz e nós vamos ver quando diz vamos descendo e precisamos de descanso, o clima vai ficando mais pesado, mais difícil. Então, o interior, a gravidade vai se tornando maior. As esferas são apresentadas à semelhança de globos que envolvem uns aos outros e se distinguem pelas vibrações que se apuram à medida que se afastam do núcleo. Quanto mais afastado do núcleo, que é o grande magneto, mais liberdade de ação, mais leveza nós vamos encontrar. Seria uma visão em corte, nós teríamos todos os mundos ali superpostos uns aos outros e um como se fosse o duplo do outro, cada vez mais aperfeiçoado. O duplo do outro, mais aperfeiçoado, mais sutil, mais bonito, mais enriquecido, mas é sempre como se fosse um duplo um do outro. Da crosta até o limite dos planos, os continentes e os mares se projetam. Olha o que está sendo falado aí, gente, André Luiz em Nosso Lar. Da crosta, esse chãozinho que nós pisamos, até o limite dos planos, quantos sejam acima de nós, os 5 que estão acima de nós, os mares se projetam, os continentes se projetam. Por isso tem o rio de água azul que abastece a cidade, tem cordilheiras de montanhas, porque é como se fosse a mesma topografia sendo apresentada em níveis. Se nós pudéssemos pensar numa imagem holística, ou holotrópica, melhor, holotrópica, e ela fosse mostrando, nós teríamos a ideia de tudo isso. E onde o espírito estiver, qualquer das esferas, terá sob seus pés terra firme, e sobre a sua cabeça céu aberto. Porque como a outra dimensão é menos densa, nós olhamos e vemos o céu, e não vemos a outra densidade que está acima de nós. Então está aqui o céu aberto, já que seus sentidos não estarão aptos a perceber as esferas que lhe estão acima. Nossos olhos não captam, não conseguimos ainda visualizar. As esferas que estão então abaixo da crosta, chamadas trevas e abismo, regiões mais inferiores deste organismo chamado planeta Terra. Paisagem sem nenhuma beleza, escura ou banhada de luz alvacenta. É aquela bruma, aquela coisa embaçada, não se vê muito a luz do sol. Abrigam espíritos estacionados e arraigados no mal ou semi-civilizados. Dona Maria Modesto usa muito essa expressão, semi-civilizados. E ela está perfeita nisso, porque na obra A Gênese, logo no começo, eles estão falando que os nossos instintos são ainda reflexos do nosso estado de semi-civilizados. Então, quanto mais semi-civilizado ou distante da civilização completa, mais instintos nós apresentamos, porque estamos mais próximos do comportamento animal, da preservação da espécie, da guerra, da luta, do que do ser espiritual a que estamos destinados. Abrigam espíritos então estacionados e arraigados no mal ou semi-civilizados. Permanecem nessas condições por tempo indeterminado. Puxa, será difícil entender o espírito semi-civilizado? Há poucos dias atrás, eu acredito que a TV Cultura, que andou mostrando um documentário sobre índios brasileiros que enterram suas crianças, ou que são gêmeas, ou albinas, ou portadoras de uma doença que eles entendem que isso é sinônimo de fraqueza, e enterram a criança viva. São índios brasileiros aqui no Mato Grosso, não está tão longe. Eles têm este comportamento de enterrar as crianças que tenham qualquer dificuldade, ou que sejam gêmeas, porque eles entendem que isso é defeito, ou que sejam albinas, ou que tenham qualquer doença. E aí há uma grande discussão. O governo brasileiro não interfere. O que fazer? São antropólogos, são psicólogos, são os orientadores das
instituições responsáveis pelos indígenas, é o próprio governo que não sabe o que fazer diante de uma situação dessa, porque isso para nós seria um crime hediondo. Mas o que é que um antropólogo muito felizmente falou? Ele disse assim: enquanto eles estiverem lá, sem qualquer contato com a civilização, no estado de selvageria que vivem, ou de semi-civilização, eles têm o direito de usar a sua sistemática de vida, faz parte da cultura, é assim que eles procedem. Mas a hora que eles têm contato com o chamado homem branco, a civilização, e passam a ter habitações de alvenaria, vestir calça jeans, bermuda, camiseta, tem notebook, tem televisão, não são mais aquelas criaturas. Então deveriam estar enquadrados na lei dos homens brancos e não permanecerem inimputáveis. Mas veja, nós estamos falando de selvageria em esferas inferiores, estamos aqui a poucos quilômetros de nós. Uma atitude bárbara para nós, para aquela tribo que nunca viu outra maneira de ser, é o correto. Então não há em si o erro. Nós estamos vendo que eles permanecem nessas condições por tempo indeterminado, situações de esferas inferiores. Puxa, fala-se tanto, falam-se dos dragões, falam-se das formas esquisitas com que os espíritos podem se apresentar, e a gente diz: meu Deus, que viagem, que é isso? Bem, Kardec tem na Revista Espírita de 1859, esta mesma que vocês receberam, um texto com o título As Tempestades. E nesse texto está se falando dos espíritos da natureza. E Kardec questiona sobre espíritos que moram no interior da Terra. Ele questiona, e que pode interferir nos fenômenos geológicos da Terra. E a resposta e ele pergunta assim: são espíritos que estiveram encarnados em homens como nós? E a resposta está ali, que o serão e que foram. Então, há neste núcleo inferior espíritos que não chegaram ainda a nosso grau de evolução. Naquela caminhada evolutiva do átomo ao arcanjo, passando o princípio inteligente pelas esferas inferiores e passando pela animalidade, aproximando-se do hominal, há espíritos que ainda estão nesse trânsito da animalidade para o hominal. Então ele diz ali que que serão humanos um dia, que serão homens encarnados, ou que o foram, o que significa que espíritos que já vestiram a carne, já encarnaram como homens, já se viveram como homens, podem voltar a habitar. E isso não é retrocesso do espírito, o espírito não retrograda no seu conhecimento, na sua evolução espiritual, mas ele pode escolher continuar dentro de uma situação de vida muito grosseira. Ele abre mão da civilização e vai para lá. Quantos índios já foram retirados das matas, trazidos para a cidade e não se adaptaram à vida na cidade e voltaram para a mata? Assim também os espíritos que estão no interior da Terra, e é Kardec falando isso. Esferas espirituais acima da crosta. O umbral grosso, que é aquele que está junto de nós, onde pisamos e respiramos, que nos envolve e convive conosco. Há muito sofrimento onde o mal praticamente impera. Porque é o desejo de destruição, o desejo de menosprezo, enfim, aquilo tudo que a gente conhece. 3/4 dos que desencarnam, Chico falava isso, ficam por aqui mesmo. Por este umbral grosso aqui mesmo. 3/4 das desencarnações. Só 1/4 vai adiante. Porque nós estamos muito dentro deste padrão de vida e não sairemos daqui tão cedo. O umbral médio abriga instituições espirituais conhecidas como moradias.
aquelas temporárias, para onde o espírito é levado, recebe atenção, recebe orientação, cuidados e depois encaminhado para outros locais. A vida espiritual já é mais amena, mas ainda sofrem os espíritos. Sofrem dores, sofrem saudades, dores morais. E o umbral fino, que é lá, o final, e diz Igorina, no seu livro Imagens do Além, e é um livro interessante, as pessoas não valorizam muito, um livro fininho, escrito por Igorina Cunha, a sobrinha de Eurípides, lá de Sacramento, que muitos de nós conhecem, junto com o Chico, são dois desencarnados, dois encarnados escrevendo, Chico à época estava encarnado, com dois mentores, que nós temos ali, Lúcius e André Luiz, junto. São feitos a 8 mãos para falar do mundo espiritual. Quando Bacelli falou aqui da morte no mundo espiritual, e o Chico diz nesse livro de que o espírito, para reencarnar, deixa lá o corpo que ele estava usando, e aí a Igorinda pergunta, como a cobra que deixa a casca? Ele diz exatamente, do mesmo jeito que para sair daqui deixamos para voltar, temos que deixar aquele primeiro perispírito que contém toda a matéria daquele lugar lá. Voltamos com outro perispírito, por isso André Luiz fala em corpo causal, em corpo espiritual, em corpo mental, são os desdobramentos do perispírito. E lá ocorre o sepultamento daqueles resíduos do corpo que o espírito estava usando. Tudo é a mesma coisa, a gente vê que é um vai e vem constante. O umbral, segundo André Luiz, ele diz assim, umbral é a região espiritual de sofrimento e sem beleza que fica em torno da terra. Concentra tudo que não tem finalidade superior. Por isso que não podemos ir adiante. Porque ainda quando estamos portadores de resíduos que não são compatíveis com a espiritualidade superior, não podemos partir. Temos que ir depurando para poder continuar. Zona purgatorial, destinada a esgotamento dos resíduos mentais inferiores. Vocês se lembram que no final do livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos Espíritos o que é o purgatório? E os Espíritos dizem que o purgatório está aqui mesmo, onde nós estamos nos libertando de tudo isso? Está em o livro dos Espíritos. Então nós vemos ali, nos habitantes do umbral, companheiros dos encarnados, separados apenas por leis vibratórias. Espíritos revoltados também estão ali, perturbados e desesperados, que se comprometeram com o mal, também estão ali. Não muda muito dessa nossa população terrena. Formam núcleos pela concentração de tendências e desejos. A musiquinha, ado, cada qual no seu quadrado. É assim. Cada um com a sua turma. Quantos neste Brasil estão por aí, nós todos estamos aqui, aguentando o calor, o sono depois do almoço, a comida fazendo digestão, mas nós gostamos e nos procuramos, viemos de tão longe para estarmos juntos. Então formam núcleos pela concentração de tendências e desejos. Podem permanecer nesta região por minutos, horas, dias ou séculos. Quando Voltaire não encontrou ninguém no mundo espiritual, é porque ele achava que a imortalidade não existia. Ele não tinha turma. Ele achava que ia se aniquilar. Por isso ele não encontrou a turma, só depois de algum tempo que ele pôde então chegar ali. A região imediatamente vizinha da terra abriga muitos sofredores e muitos desesperados. Aí frequentemente descemos para buscar irmãos nossos que suplicam e choram, implorando o socorro e o auxílio de Deus. Palavras de Maria João de Deus. É ela dizendo o trabalho que ela já estava executando, contando para o filho, do desespero das regiões inferiores. Nessa região, há organizações perfeitas, de seres embrutecidos, inúmeras de muitos espíritos do mal, que reunindo-se uns aos outros, formam congregações nefastas e terríveis.
cerram fileiras. Esta cena é do livro Libertação. Aqui também, a cidade estranha no livro Libertação. Quando André Luiz chega lá e vê, não entende aquilo, ele nunca tinha visto um antro. E aqui, quando Matilde, a mãe de Gregório, um espírito de esferas superiores, vem para resgatá-lo num portal, num limite, e Gregório chega com todo o seu exército para atacar aquele grupo que havia ajudado. Então ela diz ali que formam congregações nefastas e terríveis. Nosso combate é contínuo para pôr os encarnados a salvo de suas traições e sevícias. As influências, lembram-se, orai e vigiai, estamos todos sujeitos a muitas influências, por conta disso, estão junto de nós. Ligou o canal, é aquilo que eu vou ver. Cada um escolhe o que quer ver, o que quer ouvir. Nosso lar, que é a colônia, que nós temos mais informações, André Luiz enriqueceu muito isto. Deixe-me mudar. Aqui algumas cenas e frases de André Luiz. Ele inicialmente desperta no umbral grosso, encontra, se vocês perceberam, na hora em que ele é resgatado e que o mentor estica a mão para aqueles outros espíritos que se afastam, que não querem, é a mesma turma que partilhava com ele do bar. Lembram-se? Quando ele estava bebendo, revejam o filme e vão ver que são os mesmos espíritos do bar que agora estão se encontrando com ele e perseguindo daquele jeito. E ele diz ali, a vida não cessa, a morte é o jogo escuro das ilusões, é preciso navegar no próprio drama ou na própria comédia. Cada um de nós vai encontrar, além desta vida, a história que escreveu para si mesmo. Drama ou comédia, história de amor ou tragédia, não sei, cada um irá buscar. André Luiz é resgatado, é cuidado no hospital, recebe todo o atendimento e ele reflete, fechar os olhos no corpo não decide os nossos destinos. Quem decide os nossos destinos somos nós mesmos. Com os nossos pensamentos, com as nossas atitudes, com a nossa vontade de mudar. Há um aviso de Clarencio neste livro, no capítulo 6, e esse aviso é para todos nós. É para todos nós. Clarencio vai visitar André Luiz e pergunta assim, como vai? Melhorzinho? E quando alguém chega para alguém que está meio combalido, falando desse jeito, o outro derrete. Aí se perguntar, está melhorzinho, ele já vai começar a escorregar até. Porque ele quer colo, ele está fragilizado. E André Luiz começa a fazer todas as suas queixas. Estão dizendo que eu sou suicida, isso é injusto, eu não vi meus parentes. Ele começa a listar as suas queixas. O Clarencio puxa uma cadeira e senta, porque sabia que a conversa ia ser cumprida. E aguarda André Luiz. E no fim ele diz simplesmente, meu amigo, deseja você de fato a cura espiritual? Ele não está falando da cura do corpo físico, que André Luiz ainda tinha as cicatrizes da cirurgia. Ele fala do estado de ânimo dele. Deseja você a cura espiritual? Então ele dá duas lições para nós, para André Luiz e para nós. Aprenda então a não falar excessivamente de si mesmo. Porque se eu gosto, eu quero, eu vou, eu faço, eu sou melhor, é uma demonstração imensa do nosso próprio egoísmo. E cansa as pessoas. Cansa muito. Segundo, nem comente a própria dor. Porque ninguém quer ouvir o outro falar de dor o dia inteiro, gente. Isso cansa as pessoas. Então, quietinho, menos. São lições do Clarencio para ele. E ele diz, nós estaremos a seu lado. Mas estaremos a seu lado, primeiro, para resolver dificuldades presentes. Não interessa o seu passado e nem o que você vai para frente. É agora. O que é que você precisa de mim agora? Aqui nós vamos ajudar. Segundo, estruturar projetos futuros. Depois que ele estava bonzinho, vamos programar a sua tarefa. Mas, ele faz um aviso.
não dispomos de tempo para voltar às zonas estéreis da lamentação. Então a gente atende, procura acudir, mas não dá para voltar às zonas estéreis da lamentação. Ali ele conclui, a dor para nós significa possibilidade de enriquecer a alma. A luta constitui caminho para a divina realização. Não é para reclamação, é tudo para empurrar a gente para frente. E aí ele diz, compreendeu a diferença, como é que é? As almas débeis ante o serviço deitam-se para se queixarem aos que passam. As almas fortes, porém, recebem o serviço como patrimônio sagrado, na movimentação do qual se prepara o caminho da perfeição. Depende de nós. Como é que nós queremos nos comportar diante da dificuldade? Nosso tempo está em 10 minutos? Já? 10. Então, vamos correr. Então, como passa? Perguntou o mentor. Melhor. Depois de todo esse sabão, André Luiz resolveu ali, vou bem melhor para melhor compreender a vontade divina. Vamos em frente, chega de reclamar. E assim ele vai conhecer os locais de nosso lar, descobrir que nosso lar está no topo de uma cadeia de montanhas do mundo espiritual. E nós vamos ver as informações de que nosso lar, fundado no século XVI, está sob a Bacia de Campos, no Rio de Janeiro, é dirigida por um governador, tem 6 ministérios com 72 ministros, e em 1943, André Luiz estimava a população em 1 milhão de habitantes em nosso lar. Com certeza já cresceu. Aqui são os ministérios, percebam a formação de nosso lar. Uma estrela que é a estrela de Davi, a estrela de 6 pontas, que lembra a tradição do Cristo, da terra judaica. E em cada ponta dessa estrela está um ministério, começando aqui pela regeneração, nós vamos por todas as pontas, e entre elas estão alguns departamentos importantes. O Ministério do Auxílio, que está logo aqui, o Ministério da Elevação, lá na outra ponta, o Ministério da União Divina, ao fundo, o Ministério do Esclarecimento, e na outra ponta, o Ministério da Comunicação. E aqui o pavilhão da reencarnação, que é muito importante para todos nós que pleiteamos voltar. Ao centro está então a governadoria, onde o governador reúne os seus ministros e decide toda a sistemática. Então nós estamos vendo uma cidade plenamente organizada e funcionando muito bem. Por isso se diz, a vida continua. André Luiz aprende isso, mas ele aprende uma outra lição que Emmanuel diz, se já recolheste migalha de luz, dilui a sombra no outro. A pequena luz que nós temos serve para iluminar um pouquinho o outro. Nós não precisamos esperar tanto brilho. Às vezes, nas nossas casas espíritas, pede para alguém fazer uma prece. Eu ainda não sei. Mas você não podia fazer explanação do Evangelho? Mas eu não tenho condição suficiente. Nós temos que começar um dia. O pouquinho que a gente souber, já é muito para aquele que nada sabe. Já ajuda aquele que nada sabe. É uma obrigação nossa que estamos recebendo tanto. Nas outras esferas, arte, cultura e ciência, o amor universal, que é onde nós imaginamos que Chico esteja, porque para os que sublimaram os sentimentos e a diretriz do planeta, onde os espíritos superiores decidem todas as situações da nossa vida. De uma para outra esfera, poderemos passar por pontes de luz, como está no livro Voltei, do irmão Jacó, ou por portais que se abrem, como no livro Libertação, ou como Maria João de Deus nos fala, escada de luz, atravessando abismos, ligando as esferas umas às outras. Também temos veículos para cruzar as distâncias, sejam aeróbus em nosso lar, sejam carruagens para regiões inferiores, sejam os barcos, como André Luiz foi visitar a sua mãe e precisou ir pelas águas, ou pela materialização dentro de cápsulas, como foi o caso do seu Ricardo, marido de Dona Laura, quando ele vai visitá-la no mundo espiritual. Os lares no plano espiritual poderão ser socorristas, correcionais
ou de estudos. Os socorristas, como a casa transitória, como moradia, atendem às necessidades do corpo e da alma. Os correcionais, atendimento aos suicídios, aos toxicômanos, aos pervertidos sexuais. E algumas colônias mais conhecidas nós colocamos aqui, apenas como referência. Nosso Lar, que fica acima da Bacia de Campos do Rio de Janeiro, a colônia espiritual Eurípides Barçanufo, que fica acima da cidade de Sacramento, em Minas Gerais, a Alvorada Nova, que fica sobre a cidade de São Paulo e é mais antiga do que o Nosso Lar, onde os dirigentes de Nosso Lar se espelharam para o modelo de governo em Nosso Lar. A colônia dos Gregorianos, que é aquela cidade estranha que André Luiz visita, já em regiões inferiores, e a colônia Gordemônio, que onde estão espíritos muito difíceis, muito agressivos. E nas esferas espirituais, claro, a vida é mais harmoniosa, seja cheia de paz, há ali maneira de trabalho, de abnegação, de deveres justos, de tarefas, onde a paz impera. Na verdade, a Terra é um grande magneto que se projeta no espaço, mantendo um campo magnético ativo e diferenciado, que comporta as esferas espirituais, de modo que, por exemplo, quando se contrabalançam os magnetismos da Terra e de Marte, que é o planeta próximo, tocam-se os dois mundos nas esferas espirituais, que nós podemos ver aqui, isso Igorina Cunha quem nos diz, a respeito dos globos, e também André Luiz, falando dos núcleos de espiritualidade superior, de mundos vizinhos, que recebiam quando vai acontecer a guerra, outros mundos começam a se preocupar com os efeitos dessa guerra. E então, eles buscam conter as suas barreiras. Na verdade, diz então Camille Flammarion, nos sonhos mais temerários da vossa fantasia, não formarei jamais uma ideia sequer aproximada das estupendas curiosidades, das maravilhas inimagináveis que vos aguardam. A maior surpresa da morte carnal é a de nos colocar face a face com a própria consciência, onde edificamos o céu, estacionamos no purgatório ou nos precipitamos no abismo infernal. Isso por conta... Qual é que está valendo? Ela mostrou 5 minutos, você está dando que expirou? Agora, eu fico com 3. É o suficiente para apresentar a música final. Os 3 minutos que nós precisamos para uma reflexão nossa. O som não está saindo. Já começou. Vamos voltar? Vou voltar. Ó, defeito não é meu. Porque essa música é uma reflexão linda do Valdones, que é um dos pilotos da Esquadrilha da Fumaça. Fantástico que ele apresenta. Vamos lá, vamos ver. Meu Deus, por que é que nesta terra pedem paz e fazem guerra pela paz? Meu Deus, por que é que os homens agem sempre em nome da coragem e apunhalam só por trás? A fortuna correndo atrás de quem já tem dinheiro, e um faminto que foge da fome, ela vai atrás. Oh meu Deus, o sertão está seco e só chove na praia. O oceano já está cheio d'água, não precisa mais. Muita gente com a reza na boca e o ódio no peito. O cristão fazendo mal feito com a Bíblia na mão. E a ganância na terra entre os homens gerando conflitos. E a ciência a serviço do mal e da destruição. Meu Deus, anulai a profecia, pois o mundo qualquer dia vai mergulhar num vulcão. Meu Deus,
Aumentai a nossa crença, para que o homem se convença que o mundo inteiro é cristão. Fiquemos com Chico Xavier quando nos diz, né? Embora ninguém possa voltar atrás, fazer um novo começo, a partir de hoje, com certeza, cada um de nós pode começar a fazer um novo fim para as nossas vidas ainda nesta encarnação. Que Deus abençoe.